Amém. É a primeira vez que eu faço a pregação, depois que eu voltei da França. Então, foram 10 meses. E naquele tempo, muitas coisas aconteceram. Deus falou comigo. Muitas coisas aconteceram. O que eu quero falar hoje é que o que Deus ministrou comigo enquanto eu estava longe. O meu maior desafio essa manhã é que Ele venha tocar no seu espírito como Ele tocou no meu. Quero começar com uma pergunta. Quando você ouve a palavra amor, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Qual é a primeira coisa que vem para a sua mente? Nossa, pessoas muito espirituais aqui na casa de Deus. Algumas pessoas podem dizer minha esposa, meu marido, minhas crianças, meus namorados, minha namorada, minha relação. Alguns vão dizer, o meu cachorro. Mas a coisa engraçada é que todo mundo fala sobre amor. Nós ouvimos isso em todo lugar, tipo, eu amo pizza. Eu amo futebol. Eu amo dormir. Cadê os dorminhocos? Eu amo o clima. Nós usamos a palavra amor muitas vezes. Eu amo o churrasco. Eu também, Josias. Nós usamos a palavra amor muitas vezes e perde, às vezes, o real sentido. E como nós deveríamos definir o amor? Algumas pessoas com certeza vão dizer um sentimento, uma emoção, alguma coisa que você se dedica ou alguma coisa que você se derrete. Se você é bom para aprender sobre amor, eu não acredito que você vai encontrar isso na mídia social, nos filmes. Você deve encontrar essa resposta com aquele que criou isso. A Bíblia não apenas diz que Ele nos ama, mas diz que Ele é amor. Todo o resto que sabemos sobre o amor começa com Ele. E vamos saber hoje, nessa manhã, o que Ele nos fala sobre amor. E hoje a mensagem é da cruz ao coração. Não há como falar sobre como devemos amar ou o que é o amor, sem primeiro mergulhar no caráter de Deus. Pois se errarmos isso, poderemos acabar com uma compreensão distorcida do amor. O meu primeiro ponto é Deus é amor. No livro de João, temos que acredito ser o versículo mais conhecido da Bíblia. E é muito importante quando falamos sobre amor. João 3,16. Todos nós conhecemos. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez. Amém. Vamos falar sobre isso um pouco. Temos para pensar sobre isso. Por causa do nosso pecado é justo, sofremos as consequências deles e sofremos. Temos que lembrar que Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele não tem comunhão com o pecado. A Bíblia diz, no livro de Romanos,
38 e 39. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, absolutamente. No entanto, fora de Jesus Cristo há uma coisa: o pecado. Isaías 59, 2. Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Aqui temos um grande problema. O homem sem Deus está destinado a morrer. É por isso que em Gênesis, Deus afirma isso claramente a Adão, mesmo antes da queda. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer dela, certamente irá morrer. O homem, infelizmente, peca, como vocês sabem. Eu imagino Deus olhando para a humanidade. E para entendermos isso, devemos considerar uma visão do Pai. Não existe outro caminho. Deus olha para a humanidade e diz: como vou punir meus próprios filhos, a quem eu amo? Quem é pai aqui? Deixa eu ver você. E quem aqui já teve filhos que desobedeceram? Tem alguém aqui disposto a tirar a vida do seu filho para punir? Se Deus não tivesse... Não seria muito mais fácil dizer... Adão, eu vou começar tudo de novo. Mas ele viu você. Lá em Gênesis, ele viu você, ele viu eu. E ele nos amou. Ele é um Deus de amor. Ele é um Pai perfeito. E ele não faria nada disso para os filhos. E porque ele nos amou, ele nos deu Jesus. Em Gênesis, nós vemos o nascimento. E ele tomou sobre si o punimento. Consegue entender a profundidade de João 3,16? Eu poderia pregar sobre esse versículo. Falar mais uma coisa. Então, por que eu daria uma criança para morrer na cruz? Se nós formos para João 10:30, ele estava lá. Em João 10, 17 e 18, ele diz: o motivo que o meu Pai me ama é que eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou. Eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Então ele diz: ninguém tira isso de mim. Eu coloco isso na minha vida. Então imagine essa situação. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo realizando uma reunião divina. Adão pecou. Eles agora enfrentam a decisão do que vão fazer. Mas o amor do Pai está transbordando pela humanidade. O coração do Filho está cheio de amor. O coração do Espírito Santo está cheio de amor. Eles estão juntos em uma vontade perfeita. Não há hesitação. Jesus, não há ninguém que diga: eu não vou fazer. Jesus disse voluntariamente ao Pai: eu tomarei
o lugar deles. Eu irei diante deles e lhes mostrarei a graça. Deus, o Pai, voluntariamente entrega o seu Filho, dizendo, vai. O Espírito Santo voluntariamente diz, eu estarei com eles. Eu habitarei neles e o irei guiar. Nunca teria havido uma cruz se Jesus não tivesse apresentado. Se ele não tivesse se determinado a se entregar. Em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai são o mesmo. Então, precisamos que entender essa profundidade quando estamos falando sobre amor. E, portanto, se nós queremos conhecer Ele, nós devemos conhecer também o amor. Em João 4:8, diz assim, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso nos traz para o segundo ponto. Ele é um fruto do Espírito, é uma característica daquele que anda em comunhão. Isso vem de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é amor. Em outras palavras, um cristão sem o fruto do Espírito é um cristão sem comunhão, que está fora do Espírito Santo. Um cristão que está fora do Espírito Santo está vivendo uma vida carnal. Se não andarmos em comunhão com o Espírito Santo, nós somos carnais. Nós temos tendências carnais desde o nascimento. Muitos de nós estamos lutando com a raiva, estamos ficando chateados uns com os outros. Muitos de nós não sabemos como se comportar, nós ficamos raivosos muito rápido. Isso é carnalidade. Nenhuma dessas tendências vem do fruto do Espírito. Então, voltando para o fruto do Espírito e para o amor, a Bíblia diz que o amor é a fundação, é a base. O amor vem primeiro. Sem amor, qualquer coisa que você faça para Deus não passa de mero barulho. Em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei, ainda que eu dê tudo o que possuo aos pobres e entregue o meu corpo para ser queimado. Mas não tiver amor, nada disso me valerá. Você entende isso? Sem amor, o nosso serviço para Deus, nosso serviço para outros, não significa nada. Qualquer coisa que você faça, você vai fazer muitas coisas, mas não vai realizar nada. Se não houver amor, não vai ser contabilizado como genuíno, não vai ser aceito por Deus. Acredito que Deus quer nos abrir o nosso entendimento, porque precisamos ter cuidado, precisamos considerar a razão por que estamos fazendo as coisas. Precisamos entender com que propósito, por que eu peco, por que eu prego,
Por que eu vou para a igreja? Por que eu vou para os life groups? Talvez alguns de nós estejam dizendo, bom, como eu sei se o que eu estou fazendo está vindo de um lugar de amor? É muito simples. Se você continuar lendo 1 Coríntios, capítulo 4, diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, isso não tem inveja, não se orgulha. É muito simples. Precisamos estar alinhados com isso. Podemos ler de novo? O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não é orgulhoso. Amém. Nós temos um manual perfeito. Tivemos comunhão com o Espírito Santo. Essas são as evidências. Eu preciso ouvir o amor. Com certeza. Você deveria perguntar a você mesmo algumas questões. Preciso perguntar a mim mesmo a mesma coisa. Eu sou uma pessoa paciente, bondosa? Pais, como vocês tratam suas crianças? Crianças, vocês são obedientes para os seus pais? Sim, isso vai dos dois lados. Como é o seu temperamento? Eita. Você se enfurece rapidamente? Você costuma guardar mágoas? A resposta a essas perguntas revelará se você tem amor ou não. Então, não pergunte para mim, pergunte para você mesmo. O próximo ponto é amar uns aos outros. Eu imagino que todos os frutos do Espírito, acredito que o amor é o que mais se manifesta em nosso trato uns com os outros. E, na verdade, faz. Na verdade, somos instruídos a amar uns aos outros como um mandamento. Por quê? Comecei essa pregação hoje falando sobre a profundidade do amor do Pai. Somos tão amados pelo amor do Pai. E é o mesmo amor que que Ele foi entregue. É o amor que Ele quer compartilhar conosco. Em 1 João 4, 11 a 12, diz assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Por que nós devemos amar um ao outro? Porque Deus nos ama. Isso é suficiente. Não é suficiente para você? É muito claro na Bíblia que nós devemos amar um ao outro por duas razões. Porque você é muito amado e o outro motivo é porque é uma obediência para o comando. Você sabia disso? Ele coloca amar a Deus como o primeiro, mas o seu vizinho é o segundo. E ele diz, de fato,
Se você obedecer esses mandamentos, você vai obedecer toda a lei. Em Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Não é inferior, é como esse. Ame o seu próximo, como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse, não Lucas. Amém? Devemos amar a Deus, uns aos outros por duas razões. Duas razões, porque Deus nos amou primeiro e porque é um comando. Amém. O amor é fundamental. É um atributo fundamental. Sem ele, nada do que você faz vale nada. Ele precisa vir de um lugar genuíno. Deve ser genuíno. Algumas pessoas estão forçando. Algumas pessoas são morosas na igreja. Na igreja, meu Deus, é o homem do culto. E você vai para casa, e aí? Como você é em casa? O jeito que eu gosto de falar é: pense como você reage de forma instintiva numa situação de estresse. Esse é o modo de saber. É muito fácil amar quando alguém me ama. Mas o que acontece numa situação de estresse? Precisamos de mais misericórdia. Quando alguém pisa no seu dedo, quando alguém vem contra você, imagina quando alguém vai em Dublin e bate na sua frente. Qual é a sua reação? Você buzina? Você grita? O que você está fazendo? Você fica frustrado? Você amaldiçoa? Algumas pessoas fazem, e eles são cristãos. Se alguém no trabalho te trata mal, aquela pessoa que deveria trabalhar com você pensa que é o boss, pensa que é o manda-chuva. O que acontece? Como você reage? Você crucifica a pessoa? Me dá o prego e o martelo. Bom, se você me der, eu te dou de volta. Nada disso. Nada disso demonstra amor. Eu sei que nós somos tentados, mas isso não demonstra amor. Num ambiente onde você é amado, todo mundo fala calmo. Você não tem motivo. A pessoa diz, vai lavar os pratos, você vai. Mas numa situação extrema, que nós revelamos o que está dentro de nós. Então pergunte a você mesmo essas perguntas. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa má, mas às vezes nós precisamos mais trabalho. Você e eu precisamos. Precisamos ter esse entendimento. Eu não estou lá ainda. Eu preciso estar perto de Deus. Trabalhar na minha comunhão. A Bíblia diz que fala sobre o amor. Nos fala que devemos amar. A Bíblia diz que nós devemos esperar. A Bíblia diz que nós devemos servir ao outro.
Mas a Bíblia diz que nós devemos esperar ser servidos? Por que você pensa que é assim? De volta ao meu ponto inicial. Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto que Ele diz: o meu amor é suficiente. Deus tem um lugar de honra para você. Ele tem um lugar de recompensa. Você não precisa ficar chateado com seu irmão. Você não precisa esperar nada da pessoa do seu lado, porque Ele te deu tudo que você precisa. Ele é... Somos muito amados pelo Pai. Em 1 Coríntios diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele tem coisas grandes para você. É por isso que ele diz: não se preocupe com o que você vai receber, se preocupe com o que você vai dar. Ele já te deu muita coisa. Quando tem problema de relacionamento, pessoas que não se falam na igreja, isso é muito triste. Se magoando, as pessoas não estão falando umas com as outras. Se tem algum cristão que guarda mágoa, é porque não entendeu a redenção, a cruz. Não entendeu a comunhão com o Espírito Santo. Isso é impactante. Deveria mexer algo dentro de nós. Se nós estamos aceitando essas tendências, somos tentados. Eu sei disso. Mas se nós aceitarmos e nos curvarmos diante dessas tendências, nós não temos entendido a cruz. Eu tenho que te lembrar que a relação... Algumas pessoas dizem: eu estou bem. É outra pessoa que não tem problema. Um relacionamento só pode existir entre duas ou mais pessoas. O outro não... Eles não aceitam. Em Mateus 5,44, ele diz: ore pelos seus inimigos. É isso que a Bíblia diz. Em Romanos 12:18 diz: se for possível, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia o tempo todo nos instrui a tomar iniciativa e garantir que estejamos bem com os outros. Nós não temos desculpas, motivos para guardar mágoas de alguém, porque somos muito amados pelo Pai. E eu prego isso para você com um coração temeroso. Eu era uma pessoa muito difícil. E eu posso continuar sendo, dependendo da situação, se você pressionar o botão correto. Sou muito temeroso sobre isso. Porque Deus tem falado comigo sobre isso. Eu fico dolorido se alguém vem e pisa no meu dedo. Eu fico cansado, desencorajado. Mas Deus vem e fala comigo muito. E muitas vezes o meu espírito quer se rebelar. Às vezes eu quero enlouquecer. Quero dar de volta, do mesmo jeito que eu recebi. E Deus diz: se lembre da cruz. E embora possa ser difícil amar como a Bíblia nos ama amar,
A revelação do amor do Pai torna tudo mais fácil. Não precisamos esperar nada dos outros. A Bíblia diz que o amor dele nos inspira a amar, nos constrange. Existe uma Se você tem a revelação de alguma coisa, você se torna mestre. Existe uma diferença. Se você tiver... Você só tem a revelação do Pai se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Se você tiver frutos do Espírito Santo. Para terminar, eu quero falar uma última coisa muito importante, que eu quero vocês que conheçam. Uma das maiores marcas que você vai deixar nessa terra é o quanto você louva, o quanto você ama. Você pode fazer muitas coisas. Se você quer tocar na vida das pessoas, você precisa amar uns aos outros. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Isso é Jesus falando. Se vocês se amarem uns aos outros. Nós não provamos que somos cristãos porque conhecemos as Escrituras, porque seguramos uma Bíblia, ou porque pregamos. Só podemos provar através do amor, quanto nós amamos. Você sabia que o amor é um sacrifício? Se você ama o seu filho, você tem que acordar mais cedo para fazer o café da manhã. O amor é um sacrifício. Para você mostrar amor, você tem que dar alguma coisa. Se você ama sua esposa e ela diz: o amor está sempre requerendo alguma coisa. Muitas vezes, coloque a mão no seu bolso e gaste algum dinheiro. Invista em alguém. O amor, ele requer alguma coisa de nós. Se sairmos desse lugar hoje com esse entendimento, saia desse lugar hoje dizendo: Deus, eu quero cooperar contigo. Me ajuda a entender melhor sobre amor. Imagina se você sair desse lugar hoje pensando desse jeito. Isso não glorificaria o nome de Deus? Imagine o seu casamento. Imagine a sua casa. Se os frutos do Espírito estiverem constantemente nos seus lábios, quando você fala com sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, como seria a sua casa se isso fosse preenchido com o amor de Deus? Isso não fortaleceria o seu lar e glorificaria a Deus? Sim. O amor de Deus está sendo derramado sobre nós hoje. O amor de Deus está sendo derramado hoje. E eu e você temos uma decisão a fazer. A chave para entender o amor é a comunhão com o Espírito Santo. Tenha um relacionamento com Ele e Ele vai ter um relacionamento com você. Você quer andar lado a lado com o amor de Deus?
Temos que andar com o Espírito. A revelação vem dele, mas a decisão para caminhar rumo a ele é nossa hoje. Amém? Então, nós dois temos uma decisão a fazer. Vamos buscar todo esse amor. Vamos desenvolver essa relação com ele e com o Espírito Santo. Você tem estado na igreja um tempo? Você me ouve falando hoje? Talvez você pode estar pensando, eu não entendo o amor de Deus como eu deveria. Talvez eu esteja tendo conflitos com meu vizinho, problemas com o meu temperamento. Quero ministrar sobre você hoje. Preciso que você se levante. Vou ter um tempo de ministração. Quero que nós todos tenhamos um só coração, uma só mente. E o Senhor pode nos mover. Você pode ser transformado hoje pelo amor dele. Antes de começar essa ministração, quero te falar sobre uma experiência que eu tive. Muitas vezes na minha vida eu tive diferentes experiências com Deus. Quando eu penso, eu tive alguns problemas de saúde, tive que ir para o hospital. Eu estou bem agora. Foi um tempo muito difícil e assustador. Eu estava em Cavan e eu perguntei para Deus por quê. Eu estou com medo. Eu não sei o que está acontecendo, não sei por que está acontecendo. Eu tenho negligenciado em alguma área. Eu fiz alguma coisa com a minha saúde para estar aqui. E eu imaginei que Deus iria responder, você vai estar bem, não se preocupe. Eu estava esperando isso. É isso que você espera nessa situação. Quando você está indo através de uma situação, você está com dor, alguma coisa que você está enfrentando, você espera que Deus diga, não se preocupe, eu vou ser o Jeová Rafa na sua vida, eu vou vir curar. Mas eu não peguei isso. Naquele momento Deus foi assim, meu filho, eu te amo tanto. Eu estou bem aqui, do seu lado. Existem algumas situações que você vai precisar trilhar. Mas eu estou do seu lado. O meu amor está com você e você não precisa ter medo. Porque mesmo que a pior coisa aconteça, você vai estar comigo. Então, sinta meu amor. E eu fui contemplado com o amor dele. Eu comecei a cantar essa canção que eu vou cantar para você agora. E da mesma forma, se você entender o amor dele, eu oro que você seja também contemplado pelo amor dele.